Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Já que te contei. Aqui nós falamos sobre educação, desenvolvimento humano e equilíbrio emocional. Eu sou Jaqueline Rodrigues, trabalho com educação há mais de 13 anos e também sou psicopedagoga, sempre trazendo alguém muito especial com uma bagagem de conhecimento para que nós possamos evoluir, né? Então vamos lá para a de pessoa especial de hoje. É a esposa do Rafael, formada em psicologia pela Universidade Mackenzie, psicóloga clínica especializada em terapia cognitiva comportamental com foco em adolescentes. A sua formada também em self-coaching e life coaching pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. E agora está na pós-graduação em psicopatia clínica pela PUC de Paraná. Senhoras e senhores, recebam Lígia Correia Esteves. Bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por se disponibilizar. A gente sabe da correria, a gente sabe da agenda apertada, mas que o Senhor te abençoe, te honre cada dia mais por estar aqui hoje. Amém. Só psicopatologia, que eu acho que você falou psicopatia. Eu falei, gente, não estou. Psicopatia. Fazendo pose em psicopatia. Misericórdia, desculpa. Não, imagina, deve ser um campo maravilhoso para estudar também, mas... Mas vou deixar tudo certinho, né? Não, tudo bem. E eu gostaria primeiro que você contasse um pouquinho sobre a sua vida, assim, como você chegou, né, a cuidar do ser humano, o que te levou para esse lado. Então fala um pouquinho pra gente, por favor. Sim. A minha escolha, né, foi muito interessante, né, para a área da psicologia. Enquanto a gente é jovem, né, enquanto a gente é adolescente, criança, passa várias coisas na nossa cabeça a respeito do que eu quero ser no futuro, né? E eu já pensei um monte de coisa. Eu falei, gente, eu quero ser bombeira, né? E depois estilista. Aí quando o joguinho The Sims entrou, eu falei, eu quero ser arquiteta, porque eu adorava jogar The Sims. Aí aos 16 anos, né, aconteceu uma coisa assim que deu uma luz, né? Eu lembro que eu estava assistindo TV, aí entrou no plantão da Globo, né? E tinha uma pessoa no centro de São Paulo querendo se jogar de um edifício, né? E aí eu fiquei assim, e aí falaram, a psicóloga já tá subindo, né? Eu falei, gente, como assim, né? Aí apareceu lá uma bombeira, né, com luvinha branca, chapéuzinho, ficou um tempo, né? Aí o plantão saiu, depois voltou, e quando voltou, ela tinha convencido, né, o rapaz a não pular. Maravilhoso. Aí eu olhei, eu falei, gente, que sensacional. Que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a amadurecer a ideia, né, porque desde pequena, né, eu sempre gostei muito de ouvir, né. Eu lembro que, nossa, eu tinha 10 aninhos, eu estudava numa escola lá em Santo André e tinha um rapaz mais velho, né, que enquanto eu esperava a perua, né, para ir para casa, ele, Lígia, vamos sentar ali para conversar? E ele ficava falando da vida dele, ficava filosofando, e eu só ficava ali. Bacana, tal. E aí depois ele falava, obrigado, tal, não sei o que, e saía. Até na igreja, né, eu sempre gostei muito de idosos, né, inclusive eu entrei na faculdade de psicologia pensando mesmo nesse foco, né, em trabalhar com idosos, né, tanto que o meu TCC foi sobre isso, né, depois no final da faculdade eu ainda trabalhei como voluntária, né, em abrigo, lar de idoso. Só que no final das contas os lugares falaram, como voluntário, é tão bom. Aí eu falei, mas eu não queria ser voluntário. Sim. Né? Queria trabalhar mesmo, porque é muito importante, né? Sim. Se for parar para pensar o trabalho da psicologia dentro, né, de instituições que abrigam, né, que acolhem os idosos, mas fica a dica aí. Gente, já né? Podem procurar, né? Sim. Mas aí fiz a faculdade, amei o curso, né? E quando eu saí, vieram outras oportunidades, né? Fiz uma formação em terapia comunitária, né? Pela Prefeitura de Santo André, gostei muito do curso, da experiência, né? Depois eu recebi um convite para trabalhar em escola, né? Para
Primeiro para fazer um mapeamento, levantar as necessidades dos professores, depois trabalhar com a observação de algumas crianças, né, para poder analisar, dar hipóteses diagnósticas, né, conversar com os pais. E depois eu passei por outros lugares também, né? Depois fui trabalhar em RH, depois fui trabalhar em uma empresa de compliance, né? No espaço entre uma empresa e outra, eu aproveitava né, o que eu juntava ali, o FGTS e tudo, eu falava, não, gente, eu vou, né? Aí eu fiz a especialização em terapia cognitivo-comportamental, né? Também junto eu fiz o curso de neurofeedback, biofeedback, que também é uma ciência sensacional para ser explorado. E aí, quando eu saí, né, da última empresa que eu trabalhei, eu estava meio perdida. Aí era aquilo que eu estava te contando agora, né, que uma gerente que eu tive nessa empresa, ela falou, Lígia, você não tem perfil corporativo, você gosta de ajudar as pessoas, falou, aqui no meio corporativo as pessoas não querem se ajudar, tipo, quer mais puxar o tapete para subir e tal, ela falou, por que você não faz um curso de coaching, tudo? Aí começou a pipocar um monte de coisa nas minhas redes, na internet e tudo, propaganda do IBC, aí eu falei, eu vou investir nisso, né, e todo mundo que eu esbarrei nesse curso falou, você não é psicóloga? Então vai ser psicóloga, o que você precisa? Uma sala e 2 cadeiras, é isso? Uma sala e 2 poltronas? Aí eu fiz amizade com uma menina lá que ela falou, bora, vamos procurar lugar. Ela me pegou pela mão, literalmente. Que maravilhoso. Maravilhosa, a Carol. Aí ela... Agradecemos, Carol. Obrigada. Um beijo para você. Linda. E ela... Aí a gente foi visitar um monte de lugar, de coworking, de salas de terapia, tudo. A gente achou um lugar lindinho, né? Um salas de terapia que fica lá no MASP. Acho que funciona até hoje, inclusive. As salas são lindíssimas, super acolhedoras. E aí comecei, né? Aí nós começamos. E eu achei muito legal, assim, né? Porque a trajetória é até uma coisa bacana, né? Para falar aqui. Sim. É que a gente sempre começa com né? Muitas pessoas têm medo de arriscar, né? Porque, mas e se não fizer sucesso, tal, não sei o que. Fala, não, mas quando você, né, se dispõe a alguma coisa, né, às vezes o seu primeiro, sempre vai ter um primeiro. Você começa com 1. Aí depois de 1 vai para 2, de 2 para 3, de 3 para... E aí vai... Aí vai... Encorajando e entendendo que aquilo é realmente real, né? Exatamente. E aí veio a necessidade de ter uma sala... E aí, graças a Deus, né, tem uma sala hoje no centro de São Caetano, e veio, né, essa possibilidade, essa oportunidade de trabalhar mais com adolescentes, né, acho que porque a minha adolescência foi muito atribulada, eu falei, gente, se eu tivesse... E bagagem, né, história e troca, então às vezes a gente não entende por que algumas coisas acontecem, mas lá na frente, né, ou até o filho, mães que têm filhos muito difíceis e falam, não tô entendendo, e lá na frente você vai ver um sentido especial para as coisas, não é? É verdade, porque, né, teve essa oportunidade muito grande mesmo, né, de acolher os adolescentes, né, eu pensando assim, eu falei, nossa, minha adolescência foi difícil, de repente se eu pudesse, né, ter tido tal, mas a gente sabe que anos 90, quem fazia terapia ou era muito rico ou era muito louco. Das duas uma. Então, graças a Deus, hoje a gente percebe, né, que apesar de ter, né, a gente fala que até essa identidade psicopatológica, né, infelizmente parece que criou-se uma identidade, né, as pessoas parecem que têm necessidade de falar, eu sou TDAH, eu sou isso, às vezes sem um diagnóstico correto, né. Sim. Esse é o lado ruim, digamos assim, né? Mas o lado bom que eu vejo é que está muito mais acessível, né?
muito mais Voltar essa divulgado, busca. muito mais A acessível. visão das pessoas também, de certa forma, porque antes tinha um Isso. preconceito muito Uhum. maior, né? Apesar que ainda temos, mas assim, aos poucos assim, tem sido vencido, no sentido Uhum. de, pra quê? Eu não sou louco. Eu sou Onde já se viu vou colocar meu filho nisso, né? Tinha essas falas rudes, Sim. né? Mas realmente por as pessoas não conhecerem. Uhum. Ou então, né, querer racionalizar bastante, querer falar, não, é só ter força de vontade, né? Isso daí é rebeldia. E tem muitas, né, a psicologia ajuda a ampliar essa visão, né, a ter um olhar mais humano, mais cuidadoso e acolhedor também, né? Então, que bom que está Estamos alcançando, evoluindo, está tá mais evoluído. certo. É isso. E vamos para a nossa primeira pergunta. Então, eu separei algumas, tanto quanto interessantes, desafiadoras e polêmicas, por isso fique até o final. E a primeira seria: quais são os maiores desafios que os adolescentes encontram hoje para se conectarem emocionalmente uns com os outros, sabendo que tem muitos que ficam nos quartos fechados, se Sim. relacionam cada vez menos. Nós comentamos até do filme, da série, né, da Netflix, do adolescente, que relata o caso de um adolescente que se isola e fica nas redes, usa das redes e acaba ali. Não vou dar spoiler, gente, assistam. Assista, muito Mas bom. é uma retrata a realidade de muitos, né? Uhum. Tem sido cada vez mais difícil, né, de se conectar emocionalmente, né, porque querendo ou não, acho que até no meio dos adultos mesmo, né, a gente vê as relações mais líquidas, né, mais superficiais, mais passageiras, né, parece que as pessoas não querem mais se aprofundar, assim, na vida das outras, né, a gente percebe até em relações afetivas, né, relacionamentos, aplicativos de relacionamento, né, fica tudo muito ali na superfície, né, eu falo que a água não passa nem da canela, digamos Verdade. assim. Respostas vazias, pessoas, né? Coisas muito vazias, assim, né? superficiais. Muito superficiais. E a fase da adolescência, né, querendo ou não, é uma fase muito importante da criação, né? Vai se desenvolver ali uma personalidade, né? Então tem isso do conectar-se, né? Encontrar os seus pares, se identificar, se sentir acolhido, né? A maior demanda na adolescência é a pertencimento, né? Todo adolescente quer se sentir pertencente, né? A alguém, a alguma coisa, né? E aí tanto entra o papel da família também, né? Como essa questão que até na série retrata bem, né? Muitas vezes o uso ali das redes sociais, o excesso de telas, né? Os adolescentes hoje têm grandes conflitos assim em relação à quantidade de informação, né? Muito conteúdo, e dentro desse conteúdo muitas irrealidades, digamos assim, coisas que não são reais, padrões que não são, é impossível atingir esses padrões, né? Então eles se sentem muito cobrados, né? Muitas vezes por um padrão de perfeição que não existe, é ilusório, né? A câmera, ela tem filtro, né? Você pode simular qualquer coisa e filmar, né? Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo, né, da Júlia Leivas. Ela é uma youtuber lindinha, assim, muito, nossa, recomendo muito o conteúdo dela para os adolescentes, inclusive, para as jovens, né? Que ela estava falando, né, que no Dia dos Namorados teve muito relacionamento que bambiou aí. Por quê? Porque as pessoas fazem aqueles vídeos filmando, ai, olha tudo que meu namorado me deu, olha esse buquê de 1000 rosas, olha não sei o que. Às vezes a pessoa, a influenciadora compra para ela mesma e posta e divulga, né, e as pessoas falam, poxa, eu não sou amada de verdade. Ai, eu nunca vou ser amada desse jeito. Ai, que coisa. Às vezes a pessoa nem gosta muito de ganhar presente, mas olha isso e fica, né? E repara e fica se comparando, né? Rotinas tóxicas também, né? No TikTok tem muito disso. Então fica
aqueles padrões, né, difíceis de serem alcançados, e uma fotografia de uma vida perfeita que quase não acontece, né? Antes da internet, né, tudo isso, a gente era meio que obrigado a sair de casa, né? Relacionar, conversar. Telefone, Às vezes pegar o caminho de escola, porque vai passar os Sim. amigos ali na frente, as mães, às vezes se reuniam, iam todas. Quando a escola era muito próxima, assim, às vezes os amigos iam, as crianças iam, e todo mundo ali se relacionando. Sim, E era uma troca já logo cedo, né? E era maravilhoso, né? Tipo, os meus pais, a minha mãe sabia o nome de todas as mães das minhas amiguinhas, né? Dos meus amigos, acabava virando uma grande rede, né? Algo em comum. E hoje não, né? Mas, assim, querendo ou não, né? Quando a gente vê também como os índices de ansiedade cresceram muito, né? Acho que existe também essa coisa do meu filho tá em casa, né? Seguro. Então ele tá seguro, né? Acha que tá protegido. Prefiro ele às minhas vistas aqui, né? Enquanto isso, o filho às vezes está consumindo ali conteúdos que são muito nocivos, né? São muito prejudiciais. E você vê como comodismo? Você acha que é um comodismo pro jovem? Ter ali na mão e nem se esforçar para falar com o outro, ou uma vergonha, ou é muito relativo? Como que você enxerga? Tem visto assim, né? Até como um alerta para as mães. Por que que esse jovem e quando inicia essa falta do não se relacionar? Porque na educação infantil é escola, então acaba sendo uma coisa, não que eles não vá depois para a escola, mas acaba sendo uma coisa mais lúdica, Sim. de reunir mesmo. Quando essa fase transforma, sabe? Do sair do lúdico, do mágico e do brincar e falar com o meu amigo para vou ficar num quarto fechado. Chega a ser já na infância? Não? Como você tem visto isso, acompanhado os jovens, assim? Muitas coisas têm mudado, né? Eu gosto muito quando pelo menos existe, né, essa construção na infância, né, na primeira infância, de falar, não, você vai para a escola, brincar com seus amiguinhos, compartilhar, aí chama os amiguinhos para casa para assistir um filme, para comer um cachorro quente, né? Interagir. O que eu percebo hoje em dia é que, aí querendo ou não, é um certo comodismo, né? Mas para os pais terem um minuto de paz, é mais fácil colocar o filho numa tela, né? E aí já tem crianças que já não são mais tão sociais assim, né? Basta você ir numa festinha de aniversário num buffet que você não vai ver as crianças brincando tanto entre si. Talvez você veja os pais brincando com as crianças. Que eu já vi isso algumas vezes. Eu falei, gente, quando eu era criança eu amava festa de aniversário em buffet. Tipo, era o dia, né, a noite ali, o momento que 30 crianças viravam seus melhores amigos em uma noite. Quem é a minha melhor amiga? Melhor amigo. E aí você não via nunca mais. Mas acreditava, né? Ainda contava aquele dia. A minha melhor amiga me falou. Na piscina de bolinha. Né? E você criava vínculo ali na hora com a pessoa, né? Você se identificava, você brincava, você conversava, e chegava suado, e a mãe, meu Deus, menino, o que você tá? A cor dessa roupa. Essa roupa tá da cor do chão, porque você já ia, né, se divertir. E agora não, né? Querendo ou não, a gente não quer, né, demonizar as telas, né? Mas a falta de controle, né, a falta do equilíbrio ali na utilização, já está criando esse isolamento desde muito cedo. Desde muito cedo, isso é muito perigoso, né? O que eu percebo, assim, nos adolescentes e jovens também, né? Tem isso do comodismo, mas tem também a questão da segurança. É uma falsa segurança. Porque, assim, quando eu converso com alguém, né, pelas redes, pelo celular, pelo chat, pelo WhatsApp, eu posso editar a minha resposta, eu posso pensar horas no que eu vou responder. E uma coisa que está muito frequente, muito, muito frequente, os adolescentes, eles estão se conversando assim. Por exemplo, você manda uma mensagem para mim, eu jogo para o chat GPT e falo, o que eu posso responder?
Ai, que dó. E aí o ChatGPT dá um monte de alternativa, aí você escolhe uma ali e responde para a pessoa. E acaba tornando os seres não pensantes mesmo, né? Porque assim, você precisa aprender a resolver pequenos para resolver grandes conflitos ou Exato. grandes, e é muito triste, né? Para arrumar um emprego no futuro, quando passar por uma futura entrevista mesmo, né? Vai ser muito desafiador e desesperador. Vai. E o que você acha que os pais desse processo podem fazer para notar se isso está acontecendo dentro de casa? E também alguma dica para que eles possam agir, né? Fazer de que forma para não ser autoritário demais, ou de repente sair gritando com o filho e traumatizando mais, né? Menino, abre essa porta e vai criar vergonha na cara, e às vezes usar palavras que magoam tanto, porque eles ainda não sabem lidar com muitas emoções, né? Então, às vezes, uma frase, uma palavra vai gerar ali um desconforto imenso. E uma dica mesmo, ou várias dicas, o que vem assim a seu coração. Nossa, é muita coisa. Vamos lá, a gente ouve, porque quer aprender. É que assim, né? Digamos assim, uma família que não tenha conflito nenhum, né? Uma família super funcional, todo mundo se dá bem. A fase da adolescência ela é muito marcada pelo quê? Pelo processo de individualização, né? O adolescente é uma criança que está crescendo, está entendendo que ela é um ser individual e que ela começa a ter as próprias vontades, começa a criar os próprios gostos, né? Que nem, por exemplo, se uma família só come macarrão, o filho vai comer macarrão enquanto ele for criança, depois ele vai pegar e vai falar, pera, mas por que eu não como outra coisa, né? Por que eu não... eu tenho curiosidade para aquilo, né? Eu lembro que quando eu falei pro meu pai que eu gostava de kiwi, né? O meu pai, onde foi que você Onde foi que você comeu kiwi? Que aqui ninguém come kiwi. Eu falei, ué, né? Fui expandir meus horizontes, a né? minha aprendeu a gostar de sushi assim, com a amiga. Com amigos, né? Você vai na casa de um experimentou, ela sai da escola e almoçam juntas. E a gente não tem hábito mesmo, eu comi alguma vez e não me matem, não me critiquem. Não fiquei muito fã, confesso. E aí ela, mãe, mas eu amo, e agora tá super. Eu falo, ai, que gostoso, né? Porque tá desenvolvendo gostos, paladares muito individuais, né? A personalidade está sendo formada. E assim, querendo ou não, é angustiante, é um processo angustiante para os pais. Porque assim, toda a fase evolutiva de vida, né? Passa da infância para a adolescência, é um luto que a gente sofre, né? É um luto que a gente está sofrendo de um corpo que não é mais de criança, de uma fase que era tão tranquila, né, tão alegre, que não tinha tantas responsabilidades, né, e assim, a gente vai vivendo, né, a pessoa em si, mas imagino que para os pais também, né, tanto que os pais às vezes se sentem, por que meu filho não confia mais em mim, né, por que meu filho é rebelde, por que meu filho é tão desobediente, e às vezes não é tão por esse lado, né? Às vezes o adolescente só está nesse processo mesmo de entender que ele é um indivíduo, né? E aí tem muito também, né? Que você falou, né? Dicas, assim, alguma coisa. É importante a gente sempre levar em consideração, né? Que os filhos, né, eles pegam bastante coisa do ambiente ali, né, isso é uma realidade. Tem filho, né, na clínica é interessante ver isso, a gente percebe que às vezes tem filho que se sente um estranho no ninho, porque realmente tem muitos aspectos que são diferentes da família, né, às vezes a própria personalidade não tem nada a ver com o do pai, da mãe, mas tem fatores que influenciaram já, né? Então, não eu imagino, né? Eu ainda não sou mãe, mas como deve ser difícil, né? Como deve ser assim um campo minado, né? Falar, poxa, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô falando certo? Né? Que nem você falou, né? Às vezes
uma palavra, né, que pra gente que é adulto tem uma interpretação, para eles é algo que vai marcar o resto da vida deles, né? Sim. E então, né, acho que desde a base ali, da raiz, né, se construir um ambiente, né, acolhedor, um ambiente assim onde tem muita comunicação, já é mais que meio caminho andado. Eu costumo dizer, né? aqui que o reconhecer, porque errar faz parte do processo do ser Sim, humano. sim. E quando a gente erra com nossos filhos, ir lá e falar, nossa, eu acho que eu não deveria ter falado aquilo, e voltar e dizer, eu errei, e desculpa, e vai ser melhor da próxima vez, eu vou arrumar um meio melhor de se comunicar. Eu acho que esse adolescente também vai pensar, poxa, está preocupado com aquilo que eu senti, Sim. validou, né, um sentimento, mesmo que foi negativo. Tentar e querer reconhecer, eu acho que isso constrói também uma relação mais forte, né? Sim. Então eu acho que não ficar, eu falei e acabou, deixar o orgulho tomar conta, né? Eu sou mãe, tenho toda a verdade para mim, o que eu falo tá certo, e a última palavra, e acabou, sabe que tá errada, Sim. que você magoou, mas não voltar atrás. Então eu acho que uma dica legal também é a gente repensa, erra, reconstrói, mas eu acho que esse adolescente, essa criança mesmo, quando ouve, vai se sentir mais acolhido e perceber que houve um pensamento, né? Ela pensou que errou, que refez. E não é vergonha também para os pais reconhecerem os erros, inclusive é uma lição muito importante que está dando, né? O Gary Chapman, né? Ele escreveu um livro, o Gary Chapman é dos 5 linguagens do amor, né? Ele escreveu as 5 linguagens do perdão, né? O pedido de perdão não tem prazo de validade, né? E toda vez que você consegue ter esse movimento, né, de pedir perdão, de você me perdoa, né? Quando a relação é restabelecida, ela é restabelecida muito mais forte do que antes de ser quebrada, né? E também fica se a construção, né, se a base é boa, não que ela não possa ser, né, trabalhada depois para que seja uma boa relação, né, mas a base sendo boa, fica muito mais fácil de você ter ali acompanhar o seu filho mais de perto, né, porque que nem o controle parental do celular não é um bicho de 7 cabeças, né, inclusive eu tenho uma amiga queridíssima que eu descobri recentemente que é prima, que é lá 8º grau, né? Mas ela tem o controle do celular, tudo, dos filhos. Também. E os filhos não se sentem ofendidos por causa disso. Sim. Né? Porque a relação sempre foi muito boa. Falou, olha, isso daqui é para te proteger. Né? Porque fizeram até um teste, né, lá nos Estados Unidos, criaram um perfil de uma criança falso, né, com algumas fotos, e aí falaram, olha, fica esperando para ver quando é que vai receber o primeiro direct, né? Quando é o primeiro que é um PDF, né? Sim, não pode falar, que é vontade. Né? Falou, vamos ver quanto tempo vai demorar. Deu coisa assim do quê? De 20 segundos já mandaram uma mensagem. Uau. E adulto, tipo, ai, você é tão linda. Ai, não sei o quê. Então, assim, não dá para os pais serem ingênuos, né? De saber que, não, né? Não tem problema. Não tem problema, tá tudo bem. Não, ele tem mesmo que se lançar e descobrir por si só, falar... E vira uma coisa tão comum, por exemplo, no meu caso, né, das minhas que sabem que são monitoradas, tudo, mas não é uma coisa que elas ficam perguntando, elas já têm essa consciência, olha, meu pai tá lá, minha mãe tá lá, mas vida que segue, sabe? Eu acho que não precisa ser aquela coisa, olha, tô te olhando, hein? Olha, tô te... Você entendeu? Porque vai gerando um desconforto. Se você deixar ser natural, tem criança que até esquece e fica mais fácil até, né? De você saber o que os amigos estão falando, o que está acontecendo, porque tá tudo ali associado, né? E se a comunicação é boa também, né? Se não tem esses entraves, né? Até quando pegar alguma coisa mais estranha, né? Falar, filha, deixa eu brincar, vamos conversar, te instruir. Fica mais leve, né? Fica mais fácil. Mas assim, né? Para pais que não tem, né? Que infelizmente tem um distanciamento maior. E assim, a gente não está falando nada de errado, né? Assim, esses pais estão errados. Não.
Uma coisa é certa, né? Muito da nossa bagagem de vida, né, da nossa história, querendo ou não, a gente vai reproduzir minimamente, né, quando a gente tiver um relacionamento. Sim. Né? Então, assim, muito provavelmente, né, pais atuais que são um pouco distantes, assim, dos filhos, né, porque tiveram pais que eram distantes também, né, ou então os pais eram muito rigorosos, aí os pais falam, ah, não, eu não vou ser tão rigoroso assim, eu vou deixar ele fazer o que ele quiser, né. Leva a nossa próxima pergunta, ó, estamos indo tudo bonitinho. Como equilibrar a autonomia do filho com a presença ativa dos pais? Qual é o sinal que nós estamos dando espaço o suficiente e também não estamos, ou o nosso filho não está interpretando isso como permissividade, né? Então, tem um limite, às vezes, que nós precisamos entender, que eles nos colocam, mas como saber que nós não estamos pegando no pé demais ou também deixando livre demais, encontrar esse equilíbrio? O adolescente dá sinais, ele traz alguma fala, algum posicionamento, como assistir isso, né? Enxergar. E querer enxergar, né? Porque às vezes a pessoa não está disposta, mas nós estamos falando aqui com um público super disposto, que quer seguir adiante, fazer da melhor forma para melhorar essa qualidade de vida dos filhos. Eu acredito nisso. Então, tem algum sinal? Eles dão algum sinal? Eu às vezes sim, às vezes não. Eu acho mais problemático quando não dá sinal nenhum, né? Tipo, o filho que fala muito pouco, que se isola demais, né? Que quase não tem contato, que não conversa, né? Às vezes é importante, assim, né? Os pais observarem se a semana inteira não passou e não houve nenhuma conversa. Tipo, a semana inteira, tipo, por mais banal que seja, né? Tipo, como foi seu dia, né? E aí, como é que estão as coisas? Tipo, é uma via de mão dupla, né? Porque, assim, muito isolamento, né, tem que gerar preocupação, né? Os pais, eles precisam saber, né, que por mais que isso gere alguma resistência dos filhos, os filhos ainda estão sob os cuidados deles, né? Então, tem que ser uma relação equilibrada, né? Que nem você falou. Se você tem o controle parental, né? E fica falando, tô de olho, né? Ou então fica ligando o tempo inteiro, né? Fala, tô aqui te localizando, né? Tem pais que fazem isso com os filhos adultos já, né? Tipo, liga em chamada de vídeo e fala, deixa eu ver quem tá aí do lado. Então, tem as neuras, né? Digamos assim. Mas é importante, né, que os sinais, assim, que são perigosos, sempre vai ser aquele recolhimento, isolamento, né, isso não pode passar despercebido pelos pais, né, se, poxa, deu uma semana, às vezes a gente se conforma muito com tô no corre, né, tô no corre, tô aqui na correria total, não sei o quê. Tô dando isso, subindo aquilo. Não deu tempo, e aí se conforma, né, fala, não, mas aí final de semana a gente vê, e aí final de semana vai resolver outras coisas, e quando você vai ver, passaram-se meses, e não teve uma conversa decente, assim, uma conversa profunda, né, que nem a gente estava falando aqui no começo. Isso serve para os que estão dentro de casa, né? A gente tem que ter relacionamentos profundos com as pessoas que estão dentro de casa. Mas como a adolescência, né, é uma fase de vida que é muito atribulada por si só, né? Porque é uma fase de transição, uma fase de mudança, é uma fase de alteração hormonal. O hormônio tem muito a ver com o humor, né? Então, a adolescente vai ser mal-humorado, isso é normal. Né, vai sentir muito sono, porque está se desenvolvendo, né? Então, é importante ver se existe esse equilíbrio, né? Falar, olha, eu tenho que entrar em contato com meu filho, tenho que, né, ter profundidade aqui no relacionamento, né? Prestar atenção no isolamento e, assim, saber dosar mesmo, né? Essa relação no sentido
é um relacionamento, né? Não é um feudo, não é uma ditadura, não Sim. é algo do tipo, né? Eu mando, você obedece, é assim mesmo. Na minha casa é assim. O meu pai me tratava desse jeito e deu super certo. Tipo, será? Né? Não sei. Será que deu muito certo? E ter essa flexibilidade, porque o que eu mais ouço dos adolescentes é isso, né? Falar, meus pais reclamam que eu não falo com eles, mas quando eu falo, eles não escutam, né? Ai, que triste. Porque às vezes repele, né? Já cria um estigma, né? Fala, é aborrecente. E assim, é algo muito egoísta do ser humano, mas a grande maioria dos seres humanos, quando vê alguém em sofrimento, não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Às vezes acha que é melhor falar, não, eu vou respeitar a pessoa dando o espaço dela, né? E a pessoa às vezes nem precisa desse espaço, né? Não Principalmente precisa. nessa. O que eu observo muito, tanto na infância, que eu acho que vai se replicando, Uhum. é que a criança tem aquela fase de engraçadinha, de bonitinha, e tudo bem, enquanto os pais ali dão atenção, quando ele sai daquela fase de bonitinho, engraçadinho, e aí ele começa até a fazer umas bobeirinhas para chamar atenção, Uhum. alguns pais entram já. Ai, que coisa boba, você está crescendo. E aí a criança acaba não tendo essa confiança de continuar, porque ela não sabe. É. Nem entra naquela fase de não saber se é criança, não saber se é adulto. E Uhum. aí ela tem, às vezes, uma negativa tão forte que ela reclui e aí depois vai distanciando, distanciando, ou então o adolescente, por ser adolescente, ele vai falar uma coisa em Uhum. questão que você vai pensar dentro de você, nossa, como assim? Mas é a Ai, que fase, drama. vamos participar, vamos falar, nossa, Sim. que legal, sério, o que mais? Porque às vezes ele só precisa de uma coisa assim, né? Sério, o que mais? O que Uhum. está acontecendo? Você já motiva, Sim. mesmo que internamente, talvez você tenha tido um dia exaustivo, cansativo, mas se você se mostrar, estar a ouvidos, pronto para ouvir, eles Uhum. vão querer continuar dizendo alguma coisa ou Sim. contando. E é uma troca, né? Tipo, contar também do meu dia. É. E aí você vai estabelecendo essa troca, eu acho que fica um pouquinho mais fácil de manter. É lógico que vai ter dias que eles não vão querer falar muito, e tá tudo bem, Uhum. hoje eu não quero falar muito. E às vezes você também expõe, lembra aquele dia que você não queria falar muito, mas que não fazer disso um hábito, né? É. Para todos os dias, assim, né? Tornar Sim. essa normalidade. E validar os sentimentos mesmo, As né? colocações, né, muito Porque, importante. sim, é difícil, né, às vezes, né, até pra gente chegar e falar que a gente tá mal, a gente tá triste, que aconteceu não sei o quê, né? Às vezes a gente age muito no automático, né? O filho pega, não sei, o filho tá sofrendo bullying na escola, alguma coisa do tipo, fala, tem um cara, né, poxa, tem uma menina, né? As meninas se reuniram pra brigarem comigo, pra me isolarem. Aí fala, isso daí passa. Tem que ser forte, vamos seguir. Vamos seguir em frente, vamos não sei o que. Aí pronto, desvalidou. Aí vai estar contribuindo para se fechar, né? Cada vez mais, falar, então, Não não vale a vou, pena falar, não não vale vou a pena falar. trocar, né? Exatamente. Agora nós vamos para uma parte um pouquinho mais polêmica. É beber uma água. Fica à vontade, respira, vamos lá. Eu queria colocar também, tem algumas situações que são comuns para algumas famílias e normal. E aí eu fiz uma pergunta pensando mesmo nessa questão do abuso, de como, até onde você pode ensinar ou não colocar, que seria essa. Em questão, em que situação o beijo na boca pode ter um sinal de alerta entre os familiares? Como identificar um sinal de afeto cultural, né? Uma coisa que é cultural ali daquela família, Uhum. ou mascarar um abuso. Então, como você percebe que é normal entre o pai, a mãe e o filho, mas às vezes entre um tio distante, um professor, como analisar, né? Uma família analisar isso e você que tem essas questões também de abuso, porque tem acontecido muito Tem, é e muito assustador. sutil. Então, na verdade, eu nem quero fazer com que uma família que haja desse jeito mude isso. Essa, de forma alguma, é a intenção, mas sim alertar que pode ser que exista alguém por perto, mal intencionado. Então, Uhum. como afinar esse olhar? É mais ou menos por isso que eu toquei nesse assunto e trouxe essa questão. Sim, é um tipo de carinho, né, que querendo ou não, tem que tomar muito cuidado, né? Realmente, tem famílias que a gente vê, é um
é um ato ali comum, né? Mas, que nem você falou, né? Eu acho que mesmo, né, para famílias assim que tenha isso como um carinho, algo muito comum, né? Cada família, querendo ou não, desenvolve a sua própria cultura. E isso é muito interessante, né? É como se cada lar, assim, cada família funcionasse de um jeito próprio, assim, né? Então, mas isso é muito individual, isso é muito... Fala, tá, mas é importante pensar também que a gente vive numa sociedade que não tem muitas restrições. Não tem muitas restrições, né? Eu fui saber o que era um quadradinho de 8, quadradinho de 4, sei lá, com uma paciente de 9 anos de idade. Tudo isso por quê? Porque o vídeo está na internet, É o né? acesso. É o acesso. Falar, mas e se eu proibir e tal? Falar, ok, então faça isso, né? Mas assim, desde a minha época, a gente, né, tinha, assim, coisas hipersexualizadas, né, que apesar da gente não levar muito na maldade, querendo ou não, influenciou uma geração inteira, né, tinha El Chan, né, Sim, sim. a gente comendo Boquinha da macarronada garrafa lá, no domingo, a prova da banheira do Gugu. tava Com tudo sabores. lá. Mas eu conto às vezes para minha filha, ela fala, não acredito, porque não. A É tão maldade era. absurdo. Hoje, quando a gente vai assistir, a Uhum. gente olha e fala, meu Deus, que absurdo. Que Mas absurdo. a maldade realmente eu não era uma coisa Tinha. normal de domingo em família, né? Fazer a parte ali do domingo, né? Mas eu lembro que, né, até, né, a gente, assim, que veio de um contexto mais religioso, cristão, Sim. né, era proibido, né? Os pais falavam, não quero saber, né? Dançando essas coisas. Não quero, tal. Mas, assim, a gente ia em festinha de aniversário, era o que tocava. Era Na El minha escola Chan. ainda tinha no intervalo. Na escola eles Ixi, colocavam a piorou. música, era a coisa mais comum do mundo, não dava para ficar sem. Não, Mamonas Assassinas. Hoje, né, que eu sou adulta, assim, eu falo, gente, faz ideia. 11 anos de idade, você... 11, 12, né? Acho que eu tinha quando ficou o auge ali. A gente fazia contrabando de fita para ouvir. Fala, olha, você ouve e me traz, né? Aí eu ia, ouvia lá no Walkman, né? O que você tá ouvindo aí no Walkman? Não, não é nada não. É umas fitas aí que tinha em casa. Né? Era tudo muito escondido, tal. E hoje não, né? Você entra no TikTok e você vê essas dancinhas que às vezes crianças estão fazendo, o conteúdo da letra é absurdo. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Então, eu realmente acredito nisso, né? A gente não pode comparar, né, essa geração, tudo isso que a gente tem vivido hoje com como era antigamente. Que nem eu amo demais as animações do Estúdio Ghibli, né? O meu vizinho, meu amigo Totoro, Viagem de Chihiro, eu amo Ponyo. E assim, o meu amigo Totoro foi a primeira produção dos Estúdios Ghibli, né? Do Miyazaki. A história é linda. É linda, linda, linda. É um pai que a esposa dele tá doente, então ele cuida das duas filhas. Uma é adolescente e outra é criança. E aí essas meninas, elas moram num lugar super rural, né, no Japão, bem antigo, Japão dos anos 70. E aí tem criaturas na floresta, né? Porque na cultura oriental eles acreditam muito nisso, que tem as entidades que cuidam, que fazem uma flor crescer, uma árvore. E assim, no desenho tem uma cena lá que o pai tá tomando banho com as duas filhas, né? E é uma cena lindinha. É uma cena muito bonitinha, né? Não tem maldade. O desenhista até não colocou nada, assim, né? Entendi. Ele deixa o desenho liso, né? Sim. Só tem detalhes na cabeça das crianças, né? Mas é uma realidade, assim, que se a gente for colocar hoje, não é tão, né? Tem que ter cuidado, não tem muito o que dizer, né? Quem tem isso como uma prática ingênua, né? Ok, mas existe um limite ali, pelo menos uma idade, né? Eu acho que o bebezinho lá, 1 aninho, 2 aninhos, a mãe beija na boca, etc e tal,
né, é uma coisa, né? Procura fazer isso em casa, né? Acho que em público é complicado, né? Porque que nem você falou, às vezes alguém assim tá de olho e vê que isso é uma prática comum. Se a pessoa é mal intencionada e tiver acesso à família, coisa e tal, vai por essa via, né? Entendo. Porque sabe que é uma coisa normalizada, né? Sabe que é uma coisa tranquila. Então, para não ter muito trabalho no futuro, né, é melhor estabelecer pelo menos algumas faixas de idade para acontecer determinadas coisas, né? Porque tem família que toma banho quando é criança, né? Essas coisas assim. E essa exposição corporal também deixa marcas nos adolescentes. Deixa. Eles costumam dizer alguma coisa sobre, todo mundo é ou não, é só por conta da realidade de uma casa. Como funciona assim? Tem casos sim, né? E a gente sabe que tem, que às vezes os pais normalizam muito a questão da nudez, né? E assim, isso não é opinião pessoal, Sim. sério, isso mesmo. Estudos, né? Psicologia do desenvolvimento. Freud fala bastante a respeito disso, da relação edípica, né? E tem casos mesmo, né, que assim a família acha que não tem problema, né, fala, não quero ver essa porta trancada aqui, não quero, né, aí não tem tranca no banheiro, não tem tranca né, as pessoas andam nuas pela casa, tipo, fala, olha, se não for tribo indígena, não tem, isso não é normal, Entendo. isso não é legal. E qual é o ponto que isso é natural? Qual é um ponto, sabe? Até aqui a gente pode ir, porque como você falou, também perde-se um pouco esse equilíbrio no sentido de a adolescente, ela começa a se descobrir, a criança, a menina começa a ficar mais mocinha, o corpo começa a mudar e ela também precisa dessa privacidade, né? Enquanto crescendo, enquanto indivíduo, notando quem ela é, aprendendo, tudo isso que a gente está falando da adolescência, se descobrindo no mundo. E aí também existem pais que não dão esse espaço, né? Mas eu te criei, eu sempre. Então, eu acredito muito que a criança ou adolescente, às vezes, eles até dá sinal para te dizer: isso aqui para mim tá normal, Sim. eu tô tranquilo, mas isso aqui tá com vergonha. Aí começa: eu posso me trocar sozinha? Eu posso. E aí, às vezes, a mãe pensa: ela tá fazendo isso porque já tá ou tendo um ato de se cortar, está fazendo. E às vezes não está, né? Então, como você perceber e levar isso também acho que é uma escuta, no caso, do que aquele adolescente está te pedindo ou não. Procurar saber, né? Às vezes perguntar também, quebrar essa barreira do constrangimento, né? Muitas vezes até a criança vai sinalizar, né? Hoje a gente vê, né, que até a questão da puberdade precoce, né? Às vezes tem meninas muito novas que falam, você pode sair, né, para me trocar, tal. Mas de toda forma, né, os pais, né, geralmente criam os filhos desenvolvendo ali uma autonomia, né, ensina a se limpar, né, ensina no banho, lava aqui, lava ali, lava tal. Para quê? Para a criança ir aprendendo, né, para chegar uma hora e ela poder fazer tudo isso sozinha, né, então... Essa superproteção também é complicada, né? É muito complicada, e eu tenho pacientes assim que são traumatizados porque no banho, né, às vezes morava numa casa muito simples, às vezes nem é tão simples assim, mas que o box, né, não é fechado até o teto. Então, se alguém sobe no vaso ou vai em outro cômodo, vê a pessoa ali tomando banho, né? E às vezes eles relatam, né? Falam, eu tava no meu banho, de repente eu senti, olhei para cima, tava um adulto falando, eu quero saber o que você tá fazendo aí. Nossa, é terrível, né? É frustrante. Então, assim, se né, os pais desejam, né, que os filhos tenham uma consciência em relação ao autocuidado com seu corpo, precisa mesmo limitar a questão da exposição, a questão da nudez, ensinar autonomia, né? Falar, olha, agora você é mocinho, essa porta tem que ficar fechada, né? E se tiver
né, preocupações excessivas, procurar tratar essas preocupações, essas questões, né? E muitas vezes o próprio diálogo ajuda, né? Porque às vezes a pessoa está com tanto medo assim que passou daquele limite do cuidado, né? Já se tornou uma ansiedade, um medo irracional. E aí quem sofre? Aí a criança, né? O adolescente. E quais os tipos de conversas são necessários ter antes que eles aprendam com o mundo, com o outro? Vixe. Né? Porque são muitas. Porque hoje em dia está tudo mais acessível e mais precoce. E eu acho que uma coisa bem interessante também é falar, além dessa sexualização infantil que está tendo, é a pornografia também, né? Muito cedo, ele já na escola, em figurinhas. Então, eu acho interessante colocar para os pais que é importante ter essa conversa, ainda que você, às vezes, enxergue o seu filho como muito bebê, e ele já não é tão bebê assim, porque os amigos já o influenciaram, já falaram sobre as coisas. Então, eu gostaria que você relatasse a importância, né? Porque às vezes a gente conversa atrás, mas é importante um profissional realmente qualificado, como eu sempre procuro trazer, explanar sobre isso. Sim. Né? É importante falar assim, se você sabe que tem figurinha, não, eu vou sentar, ele conversou, ele já aprendeu com os amigos. Mas o que ele aprendeu? De que forma, né? Ele aprendeu, acho que antigamente era um pouco mais natural. Um amigo levou uma revistinha escondida na escola. Meu marido ainda brinca comigo, e aí todo mundo viu aquela revista imprópria, e eles ficavam, e ela assim. Só que a tecnologia está a um nível muito mais avançado, né? Então hoje o que era uma revista acaba sendo assim coisas pesadíssimas, que às vezes os pais não têm nem noção, que os filhos já sabem que isso é real, que acontece, né? Não, e é um assunto seríssimo, Jaque, porque assim, a quantidade, né, de pessoas assim, né, pacientes lá nos seus 20 e poucos anos, 30 e pouquinhos anos, né, que nasceram, né, na era aí que começou a ter internet, acesso, né, eu tenho pacientes assim que começaram aos 11, 12 anos de idade, né, e assim, a pornografia, ela tem ações, né, ela tem ações muito invasivas no cérebro, como qualquer outro vício, e então, como qualquer outro vício, né, a pornografia muitas vezes deixa a pessoa num déficit, assim, em várias áreas da vida, né, na área profissional, na área sentimental, na área amorosa, na área emocional, né, bagunça tudo. E começa exatamente do jeito que você falou, né, às vezes um menino mais, né, chega e mostra, fala, olha, aqui tem, acesse esse site que você vai ver um monte de coisa. E assim, muitas coisas vão escalando, né? Tem depoimentos assim de pessoas que lutaram contra o vício da pornografia e diziam, né? Falavam, olha, no começo eu consumia conteúdo, né, ali, né, comum, né, digamos assim, comum, mas aquilo passou a não ser tão interessante, então fui vendo coisas mais exóticas, depois coisas mais fortes, depois coisas com violência, depois coisas com animais, depois coisas com... E assim, não vai acabando mais, né? E vai destruindo o cérebro, né? Literalmente. Vai... a maior violência, né, da pornografia é uma violência, é violentar o cérebro mesmo. E eu acho legal colocar também que antigamente a gente tinha essa visão pornografia, homem, masculina, e hoje tem muitas coisas se tornando normal. Eu estava até conversando algumas coisas com a minha filha, porque a gente falava, essa profissão não dá. E aí as pessoas pegaram horror a essa profissão, aí trocaram o nome da profissão. Não vale nem a pena, gente. E agora virou bonito você fazer parte dessa profissão. Então, assim, se você não fala... Eu converso muito com elas, assim, se você não fala, daqui a pouco as meninas estão achando que tudo bem, é só uma fotinha do pé, é só uma fotinha é só uma orelha. E aí começa assim, com uma coisa pequena, ou até eles, ofereceram, sei lá, 50, 80 reais para beijar um fulano ou ciclano. Então, assim, são coisas muito pequenas e imperceptíveis que, se não estiver atento no processo do desenvolvimento da criança, do adolescente, você não vai conseguir instruir,
né, colocar, porque naturalizou, normalizou, tá tudo bonito. Então eu acho que é importante também essa troca para isso, né, para E você. às vezes é melhor abordar mesmo, Sim. né? Por isso que o controle parental não tem que ser um bicho de 7 cabeças, né? Justamente para quando o adolescente tiver lá os seus, né, 16, 17, não precisar, né? Porque se antigamente, quando era mais difícil, né? Porque hoje tá ó, o avanço tecnológico foi um salto disparado, né? Digamos que há 15 anos atrás era fácil, mas nem tanto. Em pouquíssimo tempo mais para frente se tornou bem mais fácil. Hoje é muito mais fácil. Hoje é completamente fácil, né? Um clique, já pum, pum, pá, pá, já tá lá. Então, às vezes tem que abordar mesmo, né? Ver, falar, deixa eu ver aí, né? Deixa eu ver o que você tá vendo, deixa eu ver as conversas que você tá tendo, né? Para poder, antes que, né, piore, porque eu já acho que alguma coisa já viu, né? Já tem que partir do pressuposto que algum contato já teve, né? Que não está completamente, né? Mas se quiser, né? Chegar lá para os 9 anos de idade e quiser fazer uma intervenção, né? Alguma coisa assim. Mas assim, o quanto antes puder ir, né? Se aproximando do filho para ter uma boa relação, né? Sabe? Ou demora, só demora para dar o celular, né? Poxa vida, falar, ai, mas a gente sabe também que a sociedade parece que conspira, né? Sim, Porque trabalho de escola agora trabalho de no celular. escola, é classroom, é não sei o quê, E a teve lição. pandemia também, que colaborou muito para Sim, isso. sim. Então, às vezes, você não tinha, mas aí ia ter que fazer trabalho. Então, acontece que hoje está realmente um pouco mais complicado. Mas é isso, estar perto, presente, num diálogo ativo, eu acho que ajuda Sim. muito. E antigamente, eu acho que nós aceitávamos mais porque sim, que até tinha na cultura, porque sim não é resposta. Hoje eles só são porque sim não é resposta. Então, ajudá-los de uma forma não tão direta, construir uma ideia, né? Eu acho, o que você acha disso? Olha, mas se você colocasse assim, como seria? Né? Por que você... Então, as perguntas, Sim. eu acho que beneficiam muito, porque aí você vai entender o porquê que ela está pensando daquela forma. E de uma forma indireta, você vai começar a trazer também os seus porquês. Mas, se fosse assim, se colocasse desse jeito, e se tivesse essa oportunidade, você não acha que seria melhor, menos traumatizante, menos frustrante? Porque aí você estimula o pensamento, Sim. né? Para que eles parem e pensem e falem, talvez isso. Aí você traz o seu argumento, porque eles são assim. Eles vão querer argumentos e argumentos, mas a gente traz argumentos que realmente são o que são. Porque nós já vivemos, né, em algumas situações, já sabemos que o fim de algumas coisas é uma exposição precoce, é uma tristeza. Mas se a gente falar, você tem que fazer isso por isso, talvez eles não parem para ouvir com tanta facilidade, porque eu acho que esse desafio faz parte, né, do adolescente. Então, uma troca mesmo, colocar como sugestão, porque eles vão parar para refletir, né, a respeito. E às vezes compartilhar da mesma experiência, né? Às vezes tem pessoas, né, que eu atendo que têm filhos e às vezes os filhos estão enfrentando a mesma luta que os pais já enfrentaram. Só que os pais, eles falam, eu tenho vergonha, né, de falar que eu já enfrentei, já passei por isso, já me expor, né? E às vezes são coisas que são vergonhosas mesmo. Na questão da pornografia mesmo, né? Às vezes tem pais que tiveram lutas, né, com isso, os filhos estão entrando nessa com força, só que eles ficam meio que, né, se sentindo, acho que eles mesmos se acusam, né, tipo, mas eu não tenho moral. Fala, não, você tem moral mais do que ninguém, porque você venceu ainda, né? Venceu ou continua lutando, né? Sim. Você pode compartilhar suas ferramentas, né? Você pode, poxa, que nem eu falei, é um vício, né? Gera-se um vício. E qualquer vício, qualquer um, né? Tem lá os 11 passos e todos eles são muito verdadeiros. Deem um Google 11 passos, ANA. O primeiro passo é reconhecer que a gente chegou num estado, numa situação onde a nossa dependência
A gente só com a ajuda de um ser superior a gente vai conseguir sair dessa insanidade, né? Não, sozinho não dá mais, né? Então precisa, né? Precisa alargar, né, essa relação para poder ajudar, né? Porque muitas vezes o que a gente vê é remediar, né? Não tem muitas ações preventivas, né? Porque tem um bloqueio, porque tem, isso é um tabu, eu tenho muita vergonha, eu acho que eu não tenho moral, né, para falar. Fala, não, mas fala, compartilha, né? Deixa o seu filho ver que você é humano também, né? Porque tem muito disso também, né? Tem filhos que constroem uma imagem, né, dos pais que, quando é quebrada, o mundo acaba, né? Sim. Então, para não quebrar de uma Já vez, mostra quem é já mesmo, mostra. né? Sou assim, vamos conviver. Sim, o ser humano é assim, é complexo, o ser humano é contraditório, a gente tem falhas, mas a gente tem acertos também, a gente tá todo mundo junto no mesmo barco, Voltando para ser o bem né? melhor, vivendo um dia de cada Sim, vez, né? E é importante para os filhos saberem, né? E precisa ouvir, muitas vezes eles precisam ouvir o óbvio, né? Falar, você não tá sozinho, eu tô aqui para cuidar de você, né? Essas coisas que eu estou falando não é para brigar, né? Mesmo que gere conflito e vai gerar, né? Mas assim, ó, tudo isso aqui é porque eu amo você, porque eu quero cuidar de você, eu quero melhor para você. E porque, assim, muitas vezes o adolescente, né, ele vai querer ter a experiência dele. Às vezes é bom, mas às vezes não é bom, né? Fala, ai meu Deus, eu não quero que minha filha vá para uma festa da faculdade porque eu sei o que tem. Fala, mas e se ela for e não gostar, né? Sim. E se, né, falar, ai, mas é muito arriscado, tal, não sei o que. Eu falei, olha, sinto muito, se você também, né, fechar ali muito, aí é capaz de fazer e não falar, ou escapar, né, ou acabar escondido. Falar que vai para um lugar e para outro que é muito pior, Muito né? pior, exatamente. Então, que são coisas que, assim, não dá para assegurar 100%, eu vou conseguir cuidar, não. Eu acho que é importante também para os pais não criarem, né, essa ilusão de que eu vou conseguir afastar o meu filho de tudo que é ruim nesse mundo, porque não é verdade. Não tem Não como. dá, não tem como. Por isso que é bom, né, se você cria uma base boa, né, instrutiva, né, uma relação aprofundada com os seus filhos, aí você está ensinando eles a pensarem por eles E a mesmos, né? viver, porque é para isso, né, que a gente cria, para que eles se desenvolvam e vão ter a história, fazer estudo, buscar aquilo que eles acreditam, né? Sim, desenvolver senso crítico neles também, né? Para eles verem e pensarem. Né? Uhum. Maravilhoso. E vamos indo já para a pergunta final. Ai, meu Deus. Meu filho, respira. Se o meu filho for aquele que machuca, vamos falar um pouquinho de bullying também. Porque muitas vezes a gente traz o bullying, né, como informação para olhar do filho que sofre, né? Poxa, meu filho está sofrendo bullying. Mas a gente poucas vezes para pensar se nosso filho é aquele que faz o bullying, né? Se é aquele que se enche de coragem e que brinca com o cabelinho do amigo, ri do outro, ri do peso e se sente à vontade para isso. Como observar, perceber e modificar, né? Sem também ferir essa criança, mas instruindo, digamos isso que na infância, porque conforme vai ficando adolescente, vai ficando mais complicado. Não que não dê para recorrer e trocar, né? O importante é você estar atento e perceber onde está, né? O que anda, o que a escola te trouxe, o que as pessoas que estão por perto, às vezes outros amigos, trazem, né, a respeito disso, o que fazer. A criança, né, falando da criança mesmo, a criança é uma esponjinha. Dificilmente ela vai, do nada, reproduzir algo que ela nunca viu, que ela nunca vivenciou, que ela nunca, né? Então, muitas vezes, aí a gente, né, é importante estudar o quadro todo, né? Se poxa vida, né, na família não tem, né, não tem gritaria, não tem briga, não tem pessoas ali
Expondo até o expondo, outro, né? discriminando, né, ou ferindo, né, ou apontando defeito, ou colocando apelido, né, se dentro de casa não tem isso, e a criança começa a apresentar esse tipo de comportamento, né, mesmo a agressividade, é importante mesmo a gente pensar em, de repente, falar, pera, mas de onde vem isso daí? Né, porque a, tem transtornos, né, do neurodesenvolvimento TOD, por exemplo, né, que é o transtorno opositor desafiador, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, é como se fosse um curto-circuito, né. Sim, repetindo por alguma Repetir. situação, desencadeia e aí... Exatamente, Uma bomba. né, muitas vezes não precisa nem procurar muito, a escola vai chamar, né, vai falar, olha, seu filho tá mordendo, né, seu filho tá... Ou acho que até os pedagogos vão poder explicar melhor, né, esses processos. Sim. Vai estar agredindo, vai estar batendo, desencadeou um nervoso. Exato, Mas se atentar, né, procurar sempre ajuda. Geralmente, quando um professor ou a escola entra em contato, realmente está acontecendo. Tem muitas pessoas que às vezes olham e falam, acho que é uma perseguição, acho que é, sabe, ai, tá pegando no pé do meu filho, não gosta de mim. Por ao contrário, é porque a gente ama essa criança e sabe quanto é importante uma intervenção imediata, ou quanto antes, vai ajudá-la no futuro, né, a ser um ser que consegue passar por terapia, consegue passar por profissionais que vai aprender ali a ser um ser humano controlado, né? Sim, e tem muito também da questão do comportamento repetido, né, que repete o comportamento de todo mundo, né, as crianças, elas conseguem ser cruéis também, né. Eu lembro quando eu era pequenininha, tinha uma amiguinha, assim, que ela era mais, né, cheinha. A classe inteira no intervalo cantava gorda baleia, saco de areia, comeu banana podre e morreu de caganeira. Meu, coitada, né? E hoje eu penso, eu falo, gente, de onde veio isso? Então, assim, parece que é meio sádico, né? Mas parece que existe essa questão do grupo também, né? O grupo se divertir às custas do sofrimento de alguém. Fala, meu Deus, mas é criança. Não, criança consegue reproduzir, né? Ter isso. E é aquilo, né? É muito influenciável, né? É muito sugestionável, né? Criança reproduz com muita facilidade, né, pensando, né, nessa questão também do lar da família, é muito importante, porque às vezes os adultos, né, ali os pais ou a família, o ambiente, tem uma relação que a gente fala que é mais... Ah, mas a gente se trata assim mesmo, né? Faz um comentário, às vezes fala, não tem nada, nem percebeu aquilo que eu tô falando, Sim, né? tem pais e filhos que se xingam, né? E acha que isso é super normal. Fala, não, eu tenho esse tipo de intimidade com a minha mãe mesma. A gente é assim. Fala, então... vê bem, né? Porque muitas vezes uma piada, né, dentro de casa, contada fora de casa, é uma coisa muito grave, né? E é sem querer, a gente sabe que é sem querer. Por conta da rotina que já tem, então acha normal, né? Exatamente. Então nós, como adultos, precisamos ficar atentos também com essa normalidade que sai do controle, ofende, e a gente tem visto tantos casos tão cruéis, né, de crianças se suicidando porque não aguentam o bullying de outros amigos, então... Não, e é bom para os pais mostrarem, né, desde cedo, falar, olha, ó, isso daqui é uma criança com síndrome de Down, é assim, assado cozido, ó, isso daqui é deixar a criança entrar em contato com realidades diferentes da dela, né, foi muito triste, acho que foi uma paciente minha que trabalha em escola, que ela contou que teve um aluno que viu acho que o menino ele tinha alguma deformidade congênita no rosto, o menino saiu gritando, né? Ai, que dó. E a mãe culpou a escola, falou, não, mas como é que vocês não preparam o meu filho para isso? Fala, amada, é você que tem que preparar. E hoje em dia tem tanto material bonitinho, aquele filme, com a Julia Roberts e o Owen Wilson, Não recordo. fizeram até uma continuação dele com a senhora.
é incrível, é alguma coisa Não assim, recordo agora. que é uma criancinha que ela tem uma deformidade congênita e sofre bullying na escola absurdamente, mas ele começa a fazer amizade com alguns Ai, amiguinhos. que vira até o do abraço do porco-espinho, né? Esse, não é? Ai, é Isso! lindo, É não é esse? inacreditável. Inacreditável, É acho que alguma é. coisa assim, incrível, É invencível, lindo. inacreditável. Tem filmes, tem material, tem muita coisa que ajuda, né, a Sim. criança a entrar em contato com esse universo, né? Deficiências físicas. Poxa, tem muitos trabalhos assim, né, em hospitais infantis, a ACD, né? Às vezes tem corais que vão cantar em Sim. lugares, leva a criança, né? Proporciona, oportuniza, né? Para que a Uhum. criança possa conhecer, saber, ver. E ela é curiosa, ela vai E perguntar. outro vai gostar, vai Uhum. saber pensar muito no cuidado com o outro, né? Exato. Desenvolver isso, né? Porque senão, realmente, quando vê alguém diferente, aí o outro, por que não sei o quê? E aí vai. Enquanto é criança, que não parece ser uma coisa tão assim, quando chega lá na adolescência já tá dentro, né? Já é uma coisa comum, é uma coisa normal. O que Uhum. tem? Então, se você não corrigiu, quando você viu naquela oportunidade, vai ser natural. E outras pessoas vão sofrer por conta disso, né? Exatamente. Eu queria que você falasse sobre os seus projetos, deixasse o seu contato, o seu arroba, o seu telefone, para que as pessoas também pudessem ter oportunidade de ser atendidas por você, Uhum. e falasse mais um pouquinho a respeito do seu contato, do que você pretende fazer, do que você tem feito. Seu trabalho também nas igrejas é muito importante, caso haja alguma igreja que queira te levar, é muito importante as palestras, por favor. Sim. Desde que eu comecei na área clínica, né, é muito bom, né, aceito convites, né, já fiz para palestras, né, para falar principalmente para adolescentes, né, sobre essa questão da autoestima, que é muito importante, né, qualquer coisa que for, ansiedade, depressão, né, esses problemas da atualidade, né, tudo isso que a gente tratou daqui hoje é super importante, né, essa questão também da relação com excesso de telas, a hiperconectividade, né, inclusive essa pós, né, que eu tô fazendo, né, de psicopatologia clínica, para conseguir mesmo ter mais coisas, né, mais informações, tá sempre se atualizando, né, porque o mundo, ele muda, né, ele vai evoluindo e vai mudando, né, eu tenho meu Instagram, né, o profissional, eu sempre esqueço, mas eu tenho quase certeza que é isso, que é @_ligia.psicóloga, né, Lígia com Y, no primeiro I. E o telefone também, quem quiser entrar em contato, né, é o 97607-5606. É mais fácil me achar no telefone, porque eu sou muito low profile, eu não acesso muito as redes, porque até para nós adultos, né, quando você vê, eu vou dar uma olhadinha numa coisa no Instagram, passou 2 horas. E são 2 horas que não voltam mais, né? Sim. Foi embora, assim. Mas a ideia é poder mesmo, né, tá desenvolvendo mais projetos, né, comecinho desse mês, né, eu fui falar também sobre a série Adolescência numa escola lá em Santo André, né, então o que puder tá ajudando, né, a conscientizar, né, essa meninada aí, pais também, é só chamar. Eu queria te agradecer mais uma vez, que Deus te abençoe, Amém. continue te honrando, continue te levando para as famílias, para as pessoas, com esse trabalho incrível, que é um resgate, né? Não deixa de ser um resgate de muitas dores. Uhum. Então, parabéns pelo trabalho e muito obrigada por ter vindo. Que agradeço o convite. E eu gostaria de agradecer vocês que chegaram até aqui. Se você está gostando desse conteúdo, se faz sentido para você, divulga com outras pessoas, com outros pais, com outras famílias. O meu arroba é jaquetecontei, tudo junto. E aguardo você no próximo episódio. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.